Olá, amigos. Hoje eu estou recebendo aqui na minha casa o meu amigo Alex. Prazer te receber aqui. Amigo de velhas datas, muitas histórias. Uma influência para mim também, porque como você é um historiador e esses dias eu estava lembrando quando você recebeu a notícia que tinha passado no vestibular para história, você estava em São Paulo, né? Foi. A gente comemorava lá. Então a gente decidiu ter essa conversa sobre o livro e a gente quis compartilhar com vocês essa conversa que a gente já tinha programado de fazer sobre o livro e estamos aqui para fazer. Quando eu li a música Vampiro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eu percebi, não sei se a impressão é errada, mas ouvi uma coisa. Nesse livro aqui, no seu primeiro livro, sobre a amizade, né? Você termina ele com um conto. Aí a ideia que eu tive é que esse livro já preparava para algo que poderia vir. Não sei se eu tive coerência nesse meu pensamento, mas quando você concluiu esse livro, Amizade entre a Literatura e a Realidade, você já tinha em mente algo específico para pensar num romance histórico como esse, ou foi apenas um flash, alguma coisa nesse sentido? Não, quando eu terminei o livro da Amizade, eu não tinha pensado no livro do vampiro. Mas esse conto que você está falando é o Cavalo e a Amizade? Uhum. Esse foi o que eu mais gostei do livro. Foi o que eu tive mais prazer de escrever. E se for para escolher um dos contos desse livro, é esse do Cavalo e a Amizade. Talvez nesse ele esteja mais aproximado do livro do vampiro, o jeito da escrita, as reflexões que tem. Mas eu não tinha pensado não ainda em escrever o livro do vampiro. Outra coisa também, ainda na mesma ideia, eu percebi também a personagem Lilith, a forma, não vou dar spoiler do livro, mas a forma como você encerra, não tem como, vou ter que dar spoiler, não tem jeito, mas vale a pena a leitura, dá a ideia de que existe uma brecha para que você possa continuar a escrita desse livro só com ela, inclusive. Aí isso me fez lembrar muito, associar muito com o enredo, né? Um script muito de filme. Você pensou em alguma coisa nesse sentido também? Você deixou a personagem ali nesse limbo? Ou foi uma questão que você, não, a história tinha que terminar com ela dessa forma mesmo? Já existe uma ligação para uma possível continuidade acerca desse enredo, alguma coisa nesse sentido ou não? Não foi intencional, mas tem muitos ganchos, tem muita... dá a possibilidade para escrever tanto o livro anterior, né? Como que o personagem principal lá, o vampiro, como que ele se tornou um vampiro. E dá para escrever a continuidade da história, o que aconteceu com os personagens, com o Thomas, com o Justine, com a Lilith. Mas não foi algo intencional, não. Aliás, sobre isso, quando eu escrevi esse livro, a minha ideia era escrever sobre um personagem que vive vários períodos da história da música e que por isso tem um conhecimento muito profundo. Essa era a minha ideia inicial. Mas à medida que eu fui escrevendo, a história foi ganhando um outro... Então não foi planejado não, essa parte. Falando sobre os personagens em si, eu sou formado, graduado em História, né? Então eu vi o livro assim, ele agrada muito quem é apaixonado por música, porque é a coluna mestra dessa história, mas ele agrada também quem gosta de literatura gótica, mas também vai agradar quem gosta de romance histórico, porque o livro é embasado, historicamente, muito bem embasado. A questão que eu coloco é a seguinte: dos personagens que aparecem, lógico, à exceção do próprio Sebastian Bach, quais são os personagens históricos de fato? Não me refiro à licença poética, esse tipo de coisa, não. Mas quais personagens realmente existiram, que você teve que pesquisar, você inclusive coloca notas bibliográficas. Eu achei interessante isso no final do livro, porque geralmente quando a gente trata de romance histórico, você não traz notas bibliográficas, mas aqui você teve essa preocupação em mostrar que isso aqui não é fruto da sua imaginação meramente. Tem todo o enredo, mostrar a questão das citações, inclusive, de Dante e Cervantes, que é fundamental, a gente percebe isso muito na literatura e outras mais. Mas especificamente, além, óbvio, do Sebastian Bach, quais outros personagens realmente existiram? Foram, digamos assim, cidadãos de carne e osso?
é o Buxtehude, que é o mestre de capela da igreja da Virgem Maria lá em Lübeck, né? E Bach foi para ter aulas, na verdade, com ele, vai para a cidade, não só para conhecer o grande órgão, que era um dos maiores instrumentos do mundo, né? Um órgão com mais de 8.000 tubos, mas o Buxtehude era um grande mestre na época, ele era considerado um dos grandes nomes do barroco. Então Bach queria ter tido essa experiência não só de conhecer o instrumento, mas de ver a arte daquele grande mestre. Então Buxtehude, a Ana, a filha do Buxtehude, é a personagem histórica, e ela tem uma fala até pejorativa sobre ela, pelo fato dela ser mais velha e pela dificuldade de casar, né? No livro eu quis dar um lugar diferente para Ana, não queria dar esse lugar pejorativo, né, de uma pessoa que está ficando velha e não consegue casar. Então a Ana é outra. O Kneller, o pintor, que também é da cidade de Lübeck. O Kneller, eu fiz uma mudança histórica. Ele é de um período um pouco antes. A gente não tem registro que ele vai em Lübeck. Então essa ida dele em Lübeck não é histórica. A gente não sabe se ele voltou para Lübeck. Ele vai para a Inglaterra e ele é o pintor que retratou grandes nomes, Isaac Newton, Locke, grandes pensadores, né? Daquele grupo lá, o Kit Kat, né? Que ele fazia parte. Então esses são os personagens históricos mesmo. O nome do vampiro Velkan, né? O nome, uma coisa que me chamou muita atenção também é a questão dos próprios nomes, né? A primeira, digamos assim, na primeira leitura que eu fiz do livro, não a edição, tinha uns nomes complicados. Essa daqui já ficou mais suave até na hora da leitura, né? Mas aí eu coincidi de eu estar lendo o seu livro, na mesma época que eu estava lendo também outras coisas, e eu estava lendo sobre etimologia e a filologia muito forte também, esses dois livros. E eu percebi, no caso que você colocou a personagem Lilith como sendo ali um agente do mal, digamos assim. Curiosamente, Lilith também em algumas tradições seria, entre aspas, a segunda esposa de Adão. Existe, quando você colocou esse nome nela, alguma coisa ligada a isso ou não? Foi uma... Eu já sabia dessa história, né? E esse foi um dos motivos, sim. Foi? Bem interessante. A ideia do mal, né? E a ideia do mal numa criança, né? Que é mais forte ainda, né? Que é bem mais forte. Eu pensei nisso, Foi intencional. Foi intencional. O Velkan também eu percebia, me lembrei inclusive do nome, depois eu fiquei de pesquisar para saber se era, mas salvo engano, Velkan é um nome de um dos personagens daquele filme, uma série de filmes, tem Anjos da Noite, um negocinho, das lutas de uns lobisomens contra vampiros, salvo engano, um lobisomem lá, chamava Velkan, alguma coisa assim. Não sabia. Por isso que eu até comentei que quem gosta de literatura gótica vai amar, porque está ligado a esse universo todo. Depois eu acabei não indo atrás para identificar mesmo quase certeza que Velkan é um personagem, e também eu tenho que conferir também se um dos vampiros do filme do Van Helsing também tem um personagem chamado Velkan, mas tem muito a ver também com a origem. Que é romeno, aquele que vaga, cão bravo, né? Tem toda uma preocupação da etimologia, ou seja, existe no livro, como eu disse, é um livro histórico, um romance histórico, mas existe uma preocupação também, não só histórica agora, mas até que essa questão da etimologia, da filologia da questão toda envolvida, que dá mais densidade ao texto, ou seja, a pessoa que lê vai perceber, e quem ainda não leu pode ler com tranquilidade, que não é meramente romance. Existe por trás toda uma densidade histórica, uma pesquisa histórica para entender, inclusive os detalhes das viagens que eles fazem, você se preocupa em mostrar passo a passo a cidade até chegar, inclusive no final, eu não vou ficar dando muito spoiler no livro, não, mas o casal, que é a parte mais suave do livro, o casal que tem em direção, se não me engano, a Milão, né? No que hoje é Itália, ficou muito bem produzido. Se você tiver interesse depois de procurar um mapa, você vai perceber que está passo a passo. Isso não é dado nomes contemporâneos
aqueles que na época ainda não existiam. Então você usa os termos do Império, necessariamente da Alemanha, por exemplo, quanto a isso. Enfim, muito bem produzir essa parte histórica mesmo do livro. Né? E sobre o nome além de ter um significado, ele tem que ser sonoramente interessante. Então o Lilith eu acho um nome muito bonito, cara, Lilith. O Welcome, eu acho que soa bem de falar, um nome forte. Então, além do significado histórico e da raiz dos nomes, tinha essa questão da sonoridade sonora que é importante para mim, para um personagem. Uma coisa que eu achei fascinante também é porque o Johann Sebastian Bach, eu não sou da praia da música clássica, eu ouço como diletante e tal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que a vida pessoal dele, ele teve vários filmes, né? Parece que 20 sobreviveram 14, coisa assim que era muito comum naquela época e tal. Mas no livro, mais uma vez, não vou dar spoiler, mas vale a pena, uma pessoa se interessa por ele e deixa ela para trás. No primeiro momento eu pensei que ali você colocaria aquele casamento. Aí eu pensei, o Bach deixando para trás, agora eu vou tomar uma para aliviar a cabeça, mas enfim. O Bach realmente teve essa questão, né? Não sei até que ponto isso é verdade, que inclusive nas partituras ele deixava sempre a marca da fé que ele tinha em Jesus Cristo e tal, e também que ele teve vários filhos com a ideia também de estar assim, uma forma de glorificar a Deus. Nessas pesquisas que você fez, sustenta essa fé do Bach ou não? Digo isso porque às vezes a pessoa tem a sua fé e ela precisa de um representante de peso. Aí ela identifica, por exemplo, com o maior de todos, que é Bach, tem a mesma fé que a dela. Então ela quer usar isso para dizer, tá vendo? Eu preciso disso para mostrar o tanto que minha fé também é relevante na arte, por exemplo. Questiono essa questão. O Bach realmente ele era um confesso, ele praticava, ou era uma coisa muito daquela época? Muitos deles viviam patrocinados pela igreja. Não sei se no contexto ainda já desse período tinha muito isso do patrocínio ser de igrejas e alguns burgueses, mas enfim, o Bach tinha essa fé verdadeira mesmo ou não? Sim, pelo que a gente sabe, pelas pesquisas, Bach realmente era um homem de fé. A devoção a Deus realmente era algo que ele acreditava. Ele acreditava muito nos lemas de Lutero, que a música era uma das melhores formas de glorificar a Deus. Então, essa devoção, o pietismo, Bach tinha. Mas é muito curioso porque ele não era também muito radical. Você pega, por exemplo, a grande obra que ele deixou para a posteridade, que é a missa, ou seja, ele era protestante e escreveu uma missa, que é uma forma musical, ou seja, ele não tinha esse tipo de barreira. A gente percebe que Bach tinha um compromisso com Deus, com o sagrado e com a música. A música era algo muito grande na vida dele. É uma família de músicos, né, os Bach. O pai dele era trompetista, tocava na torre, avisando o perigo. Então ele vem de uma família de músicos. Ele cresce num ambiente musical, o tio dele é organista, é aí que ele tem os primeiros contatos. Os irmãos dele tinham acesso à música, tanto que tem um irmão dele que escondia as partituras dele, porque ele queria ficar tocando o tempo todo. E desde pequeno já era um prodígio, né? Mas a fé realmente era algo importante para Bach. Ele realmente levava a sério a questão da fé. E esse aspecto da devoção é muito presente na música. A música de Bach é muito emocional. Às vezes a música de Bach tem uma crítica que ela é muito matemática, porque tem fórmulas, estruturas muito bem feitas, muito construídas, né? Mas se você parar para ouvir, aquilo é carregado de uma emoção, é carregado de um sentimento religioso. Então não tem como a gente separar, por exemplo, a obra de Bach da sua fé. Então, com toda a convicção, você jamais poderia acusar Bach de ser um camarada que simplesmente ele era um profissional. Tipo, alguém encomenda uma música, ele faria aquela música para entregar para para a pessoa que está pagando por ele. Não. Ele poderia até fazer isso, mas ele fazia uma coisa que ele acreditava. Sim. Ele
com certeza a gente poderia cravar isso em relação a ele. Ele era, o Bar era como um funcionário público, ele era um mestre capela, né? Que é uma profissão que ficou em desuso, né? O mestre capela, ele era responsável pela música que acontecia na igreja. Então ele fazia a música da coroação dos príncipes, ele fazia a música dos prefeitos, do conselho da cidade, ele fazia a música fúnebre, ele fazia a música das festividades. Então ele tinha um compromisso, ou seja, ele independente da inspiração, ele tinha que compor. Essa que é a verdade. Então você imagina você compor uma cantata por semana, uma música para vários instrumentos, coral, com várias partes, que tem uma estrutura, que tem início, meio e fim, que conta um resumo do que seria, por exemplo, a liturgia num domingo. Então é muito trabalhoso. Você escrever uma cantata é um negócio muito trabalhoso. Bach tinha uma facilidade muito grande de escrita. Ele chegava e escrevia, tinha uma habilidade muito grande para isso. Então, com certeza, se ele tivesse vivido em outro contexto, ele teve um período que ele viveu aos cuidados de um príncipe, que foi um período muito legal da vida de Bach, talvez o melhor período que ele teve na vida, de reconhecimento. Um príncipe era quase que um amigo dele. E nesse período ele compôs os concertos, a área na corda sol, muitos concertos que a gente tem foi desse período, que ele não estava compondo para a igreja, estava compondo para um príncipe. Mas ele sempre esteve vinculado à tradição religiosa, era algo muito forte para ele. Ele era acusado até de ser uma pessoa ultrapassada, que ele compunha no estilo antigo, ou seja, ele tinha estruturas antigas que ele trazia para a música dele, mas ele expandiu essas estruturas ao inimaginável. E não foi reconhecido na época por isso, né? Inclusive eu vi uma história, não vou dizer que é história de internet, porque quando eu li não era nem rede social, mas de que até partituras do Bach, originais do Bach, foram encontradas como para embrulhar carne, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, que sendo verdade isso, a gente percebe também um certo período, talvez um período da vida dele que ele não teve esse reconhecimento que ele precisou ter, né? Não, ou que ele merecia ter, pelo menos. Em vida, ele não foi reconhecido, por exemplo, como um grande compositor. Ele era conhecido como um grande organista, né? Alguém muito virtuoso. Isso até quem não gostava dele admitia. Ele tinha uma habilidade. O órgão é um instrumento muito grande, né? Tem várias teclas, tem pedais, tem registros. O órgão funcionava como uma orquestra naquele período. Ele tentava simular todos os sons do trompete, da flauta. Ele era como se fosse uma orquestra. Então o mestre capela, ele era como um regente. E ele que administrava todos aqueles sons. Por isso que o órgão é algo muito grandioso, né? Tem vários tubos, igual o órgão de Lübeck. Tem mais de 8.000 tubos, de vários tamanhos, e para simular vários sons. Tem um momento no livro, que já é mais no final, que é tocada essas músicas, aí a cidade inteira ouve. O que é que eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso? Nesse contexto aqui, óbvio, toda a música era ao vivo. Então acabava sendo uma música muito... É um privilégio para alguns, não para todos. Nesse sentido, hoje a gente chama de música clássica, mas naquela época, essa música era uma música para os aristocratas naquela região. A pessoa comum, né, que na Idade Média seriam os trovadores e tal. Mas ali, por volta dos anos 700, século XVIII e tal, 1700, a pessoa comum, qual instrumento que ele teria acesso? Tem um momento que você fala do violino, inclusive que é uma parte bem interessante. Qual é o instrumento comum? Aqui no Brasil, o violão é o instrumento mais popular. Na Alemanha daquela época, ou de uma maneira geral no Ocidente europeu, para uma pessoa comum, tipo um camponês, ou uma pessoa da cidade, mais um artesão, alguma coisa assim, qual o instrumento mais comum que ele tinha para fazer uso? Eu não vou saber qual que é o mais, mas a gente tinha o alaúde, né? Um parente distante do violão. E as variações do alaúde, que são várias, né? Tinha já a harpa, harpas mais simples, harpas mais elaboradas. Alguns tipos de flauta, que são bem antigas, né?
Mas eu não saberia especificar qual que é o principal instrumento de um camponês, eu não saberia dizer. Mas estava bem distante até da realidade da aristocracia, até mesmo porque, como você colocou, o órgão é uma coisa gigantesca, tinha como ser carregado. E talvez até aí seria uma atração à parte em relação à própria igreja, né? Porque a igreja era o centro do poder cultural, social, mas também tinha de uma certa maneira, esse monopólio do acesso Mas a coisa que mais me chamava a atenção ao ler o livro é de pensar o privilégio que era a pessoa ouvir uma música de qualidade só podia pela condição de ser ao vivo. E hoje o acesso nem se compara, mas parece que a gente valoriza as coisas menos relevantes e dá menos importância à música ao vivo. Eu digo isso porque agora eu estou seguindo o produtor musical e aí eu vejo ele explicando o processo de criação e tal, e uma coisa que me chamou a atenção é que ele, com as palavras do próprio cara, né, ele contrata os melhores músicos, as melhores guitarras e tal. Aí na hora de lançar em turnê, aí já não são os melhores mais. Ou seja, a edição é ótima, né? Mas ao vivo a qualidade despenca, que é a hora que você vai saber se o camarada é bom ou não, né? Porque no estúdio você edita, fica mais fácil, volta, continua. Agora ao vivo a questão fica... Por outro lado, hoje o acesso até mesmo às músicas ao vivo, né? É uma coisa muito mais tranquila. Mas a impressão que eu tenho é que quando a dificuldade era grande, valorizava-se mais. Hoje o acesso é enorme e parece que a música meio que qualquer um faz, qualquer um dá conta de fazer e acaba desvalorizando. Você tem um pensamento semelhante a isso? O que você pensa disso? Sim, mas antes de responder isso, falando dos instrumentos ainda, tinha um instrumento muito famoso que era o clavicorde. Tem o cravo, né, que é maior, e o clavicorde tinha uns modelos menores, mais portáteis. Um instrumento de tecla parecido com o clavo mesmo, você toca a tecla e ele pinça uma corda. Se você olhar esses instrumentos, eles têm uma relação com a harpa. Se você pegar o piano, se você olhar ali por cima o piano de cauda, ele é um formato de uma harpa. Então tem várias variações desses instrumentos, cravo, clavicorde, de vários tamanhos, que eram instrumentos portáteis que era fácil da pessoa manusear e poder tocar. Agora, sobre ouvir a música ao vivo, se você pensar isso em 1700, é muito interessante. Porque você imagina, o mundo é praticamente rural, existem cidades, mas elas são diminutas, né? Imagina, você é um camponês, sai daquela situação de silêncio e entra numa catedral gótica gigante e você escuta o som do órgão, aquilo é muito impactante, até hoje. Se você entra numa catedral gótica e escuta o som do órgão, aquele som é muito potente. Então você imagina uma pessoa que não tinha esses recursos que a gente tem hoje, de ouvir som alto, né? Essa coisa do volume que a gente pode ter, eles não tinham isso, né? Você entra numa igreja e você escuta aquele instrumento potente. Então eu tentei muito descrever essa sensação de alguém tendo o contato com aquela experiência sonora. Então é muito interessante mesmo isso. E da música ao vivo, essa sala aqui você já até participou, né? Uma coisa é você ouvir uma grande apresentação e uma coisa é você estar de frente com o músico ele produzindo um som. É uma experiência totalmente distinta. Eu lembro que uma vez numa aula quando eu estava na faculdade de música, o professor tocou uma peça, só eu e ele na sala, uma sala pequena. E aquilo foi muito impactante. Você vê ali o músico se entregando ali no instrumento, né? Então, realmente até hoje é uma experiência, muita gente quando vai no concerto tem essa sensação, mas eu imagino que a pessoa daquele período, ela tinha uma sensibilidade maior por ela não ter sido tão exposta a isso, né? Às vezes, negativamente também. Bach, quando ele apresentou a primeira vez a Paixão segundo São Mateus, teve uma senhora que saiu falando alto da igreja que aquilo era muito dramático. Ou seja, ela achou até meio escandaloso, tanto que aquilo era triste, tanto que aquilo era pesado. Lembrando, falando sobre a música e o acesso a tudo, né?
salvo engano, é o Velkan que fala que, não sei se é palavras dele ou ele citando alguém no livro, que a música é a maior de todas as artes, algo parecido. Aí eu me lembrei de uma edição que eu li do Retrato de Dorian Gray, onde o prelúdio é feito pelo próprio Oscar Wilde. E ele conclui o prelúdio dizendo o seguinte, que a arte é eternamente inútil. Lembra quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei bolado, falei, pô, mas ele falando sobre isso, né? Demorou um tempo para eu entender, e eu não entendi de cara o que ele queria dizer, eu fui entender por meio de um professor de filosofia, o Leopoldo, da USP, onde ele sempre respondia as perguntas dos alunos, era o seguinte, para que serve a filosofia? Ele respondia o seguinte, já bem idoso, tá? Ele falou assim, olha, a filosofia, ela não serve ninguém, porque quem serve, serve alguém, e ela é acima de tudo. Aí eu fui entender, Oscar Wilde, a arte, ela tem essa função de ser eternamente inútil no sentido de servir, ela não serve alguém, ela é soberana, né? Assim como eu poderia dizer em relação à filosofia, a música também tem esse caráter. E eu percebi no livro algumas influências da literatura, né? Você cita de maneira explícita o Dante Alighieri, Miguel de Cervantes e tal, mas teve uma passagem lá que, por eu ter me apaixonado pela obra do Oswaldo Montenegro, por influência sua, que aí eu me lembro muito de uma música do Oswaldo Montenegro, relativamente até mais recente, ele já está com 70 anos de vida, mas é chamada sobre a lógica da criação. E tem uma frase lá que você usa alguma coisa parecida. Eu não lembro agora a frase, né? Correria o risco de falar errado, falar besteira, mas me lembrou muito disso. Até que ponto ali, aonde você percebe umas falas e outras, não, isso aqui é meu, isso aqui, nossa, isso aqui eu nem percebi, é o tamanho da influência dessa pessoa na minha vida, na minha escrita. Existe isso, você identifica isso em algum trecho, não que você esteja no sentido moderno, plagiando, não é isso. É você perceber, nossa, eu não percebia que esse autor, que esse compositor, enfim, essa pessoa exercer tamanha influência na minha vida. Dá para você perceber isso nesse livro específico ou não? Rapaz... Deixa eu ver se me encontro aqui. Tudo que a gente escreve, a gente não foge das influências, né? Às vezes tem... É um processo que não é nem consciente, às vezes a gente nem tem tanta consciência daquilo, né? Eu acho que a parte que você está falando do Velkan é quando ele fala sobre a existência de Deus, né? Isso. Que ele se sente só. Trecho, é muito bonito esse trecho. É no capítulo 19, fala assim, o Criador replicou Velkan. O que sabemos sobre ele? Temos apenas uma fé vaga, sem garantias, com um mistério assustador sempre à nossa volta. Somos como náufragos no mar da desolação, buscando uma esperança, pois a realidade que se impõe é incerta e deverasmente triste. Agora vem a parte que me fez lembrar. Se existe um céu, por que ele não nos revela logo? Qual é o porquê dessa saga inútil que se chama vida? Aí depois vem todas as respostas interessantes em relação a isso. Isso que me fez lembrar. Realmente é que ele fala, porque se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Mas essa é uma angústia minha. Eu acho que o Velkan é um personagem que eu coloquei muito algumas angústias que eu tenho. Porque eu acho um mistério muito grande que a gente vive. E tem gente que tem uma fé que ela está descansada nessas coisas, né? Eu acredito em Deus, tem gente que fala assim, não, eu acredito em Deus, mas embora eu acredite, eu tenho muitas angústias sobre essas questões do futuro, sobre a morte, sobre o quanto que a gente está aqui dentro de uma dinâmica que a gente não faz a menor ideia das coisas. Isso eu acho um pouco assustador. E eu acho que muitas vezes a fé e a religião, às vezes lidam com esse mistério de forma, eu digo até infantil. Por exemplo, às vezes alguém que tem muita fé, que pega alguém que não tem fé, ele acha que aquela pessoa é quase um ignorante por não acreditar naquilo. Mas aquela pessoa tem uma angústia, ela tem muitos motivos para não acreditar naquilo. E às vezes eu acho que os discursos religiosos,
eles às vezes têm, acho que essa falha de subestimar o mistério. Fica parecendo que aquela pessoa que tem fé domina o conteúdo, ela sabe o que vai acontecer depois, e ela está totalmente tranquila sobre isso, e todo mundo que não acredita naquilo daquela forma é como se fosse um ignorante. Isso sempre me incomodou muito. Isso é outra questão que me fez pensar muito em relação ao livro, é de quais personagens, elaborado de outra maneira, é muito comum assim, quando você lê, por exemplo, Machado de Assis, ele colocava a angústia dele, o cidadão Machado de Assis, em alguns personagens específicos, né? Como é famoso, principalmente os contos dele. Se você vai também para a literatura russa, você percebe isso demais na literatura russa. Aí eu queria te perguntar se já até antecipou. Então, o Velkan seria mais aquela pessoa que você mais colocou de você enquanto pessoa e no livro todo, ou você falou, não, tem outros também que por meio dele eu também expresso a minha visão de mundo, e por meio de outro personagem ele expressa aquilo que eu jamais poderia falar, porque é um recurso interessante que a literatura tem. Às vezes a gente não tem a coragem de dizer, mas aí você cria um personagem e por meio daquele personagem você acaba fazendo. Hoje isso é mais simples, o pessoal faz isso através de stand-up, mas na literatura, que é um pouco mais sofisticada, é possível fazer isso. Então você já comentou do Velkan, que tem muito da sua visão no Velkan. E o que seria assim, o inverso? Tem algum personagem que pensa exatamente aquilo que você jamais concordaria? Ou a própria Lilith, sei lá, alguma coisa assim? Seria a Lilith e o Valentim, né? Mas, sobre ainda voltando ao Velkan, tem uma característica que o Velkan aparece que eu tenho muito e não gostaria de ter, que é um sentimento de não se sentir em casa no mundo. Para mim, eu tenho muita dificuldade com o intervalo das coisas, por exemplo. Agora a gente está aqui, tá ótimo, eu tô com meu amigo, de velha data, a gente está conversando. Para mim, o intervalo entre a próxima situação que eu vou ter algo que eu acho interessante, que vale a pena, esses intervalos para mim às vezes são muito assustadores. A monotonia para mim é uma coisa que eu luto muito. E o Velkan tem esse lado de estar sempre andando, não poder se conectar tanto por causa da própria situação dele, né? Uma espécie de solidão acompanhada, que é o que acontece com ele, né? Ele tem aquelas pessoas que ele se vinculou, mas ele não convive com elas. E às vezes essa sensação de não pertencimento, aquilo que o Fernando Pessoa disse muito bem, como ele diz assim, que é como se ele não tivesse irmandade com as coisas. Eu acho que eu tenho um pouco disso, e eu acho que o Velkan apresenta muito esse traço. Mas o oposto disso seria realmente a Lilith, né? A Lilith ali é uma menina incapaz do afeto. Ela, mesmo como a história vai acontecendo, né? Mesmo recebendo amor, recebendo cuidado, ela nunca sai daquela situação de amargura, né? Então, é uma pessoa incapaz do afeto. E eu acho que o afeto é uma das melhores coisas que a gente tem. O que faz ser interessante a gente estar aqui hoje? Porque a gente se gosta, a gente tem uma história para contar, a gente pode sentar e rir de várias coisas, a gente criou um universo nosso que outros participam, mas é uma história de afeto. Uhum. Então, a antagonista aí seria realmente a Lilith, uma personagem que o outro não tem a menor importância, né? Você falou da amizade, aí voltamos ao livro, né, o primeiro livro, a amizade entre a literatura e a realidade. Nesse daqui você fala muito da amizade do C.S. Lewis com Tolkien, né, e entre outros personagens também. E o Tolkien e o C.S. Lewis eram professores de literatura, sobretudo medieval, né? Aí você tem a paixão pelo Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, pelo Miguel de Cervantes com Don Quixote, que está muito forte, muito presente A Música e o Vampiro também. O fato dessas literaturas, todas que eu citei, ambientar na Idade Média,
pesou para esse ambiente, que aqui tudo bem, da idade moderna, já pezinho na contemporânea, mas se bem que em história a gente nem está usando mais esses conceitos, mas enfim, essa influência da Dante Alighieri, Cervantes, a escrita do Tolkien e do C.S. Lewis contribuiu para ambientar nesse período e não, por exemplo, século XXI mesmo, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, né? Porque principalmente C.S. Lewis, o Lewis é um autor que eu estou sempre lendo. Eu nunca paro de ler C.S. Lewis, tem livros dele que eu gosto demais. E livros que não são tão conhecidos dele, como aquele Carta a uma Senhora Americana. Não conheço. O C.S. Lewis ele tinha o hábito de escrever cartas. As pessoas mandavam cartas para ele, porque era um escritor famoso, e ele se sentia na responsabilidade de responder, embora ele não gostasse, porque tomava muito tempo e ele queria ficar dedicado às suas pesquisas, né? Mas ele achava uma falta de respeito não responder. Então ele respondia muitas cartas. E tem uma correspondência especial que é com uma senhora americana, que era uma senhora muito simples, trabalhava como faxineira em um local, e ele tem correspondências muito interessantes com essa senhora, que ele inclusive ajudou financeiramente. Aí depois da morte deles, eles compilaram essas cartas e publicaram, chama Cartas a uma Senhora Americana. Então eu acho o C.S. Lewis muito interessante, porque sobre o aspecto da fé, ele tinha essa visão do mistério, embora ele era um homem confessional de fé, e ele tinha muito respeito. Ele escreve com muito respeito, ele escreve com muita humildade. Quando ele vai falar sobre um tema que abarca esse mistério, ele se coloca no lugar de quem não conhece e está dando uma opinião, uma visão dele sobre aquilo. Eu acho isso muito bonito nele. Então, o C.S. Lewis é um dos autores que realmente me influenciou muito nessa parte da fé, da visão teológica, né? Agora, os livros de história medieval me ajudaram muito, e você foi uma influência muito grande para mim. Você entrou para a história, a gente, adolescente ali, né, início da juventude, eu segui meu caminho da música, você seguiu o seu caminho da história, mas você estava sempre me indicando algum livro, e eu fui criando curiosidade por esses temas, e você sempre me ajudou. Inclusive, com o livro do Vampiro, você até me emprestou livros, né, para que eu lesse. Mas aí, aqui, quando eu perguntei sobre a questão da influência, né, o bar foi o caminho que você usou para poder fazer o romance todo. Se você fosse dar continuidade à música O Vampiro, segunda temporada, hoje alguma coisa assim, só que no século XXI, 21, vamos lá, né? Eu sou do século XX, mas se fosse no século XX, 21, em vez de ser Johann Sebastian Bach, que música você colocaria? Ou pelo menos 3, né? Você abrindo um pouco mais o leque. Eu colocaria 2. Eu colocaria um brasileiro, que é o Elomar, que é um músico brasileiro genial, é um cara pouco conhecido. Se você perguntar para os grandes músicos, eles sabem quem é Elomar e respeitam. Ele tem uma obra muito interessante, inclusive uma obra com caráter medieval, misturando ritmos brasileiros. Ele tem uma poética sertaneja, ele decidiu usar a linguagem do cara do sertão, ou seja, então as letras dele usa o vernáculo mesmo ali, né? E o violão dele é extraordinário. Não tem ninguém que tenha aquele violão, que tenha aquele tipo de... É uma coisa totalmente fora da curva. Por exemplo, se eu for falar de algum cara aqui no Brasil, sei lá, Chico Buarque é um gênio. Mas você vai ver Ismael Silva, você vai ver outros caras que ele se inspirou. Você vai ver Caetano, você vai ver que ele se inspirou, João Gilberto. Agora você pega o Elomar, ele se inspirou no quê? Ele é mais um criador mesmo. Ele é um criador de uma inventividade. Você vê que tem coisas ali medievais, você vê que tem coisa ali da música catalã, e uma linguagem única. Então é um músico que eu sou muito fã dele. Fiz até uma valsa para ele, chama Valsa para um Nobre Menestrel. Tá no YouTube, se vocês quiserem ouvir, pode ir lá. Eu achei engraçado que eu mandei essa valsa para ele, para a produtora, né, para a empresária dele, sem esperança de resposta, né? E recebi dele um áudio muito bonito, agradecendo a obra, assim, achei o gesto dele muito, muito gentil de me responder.
Então ele seria um, e o outro seria o Tom Waits. Inclusive o Thomas no livro foi uma homenagem ao Tom Waits, porque o Tom Waits chama Thomas Alan Waits, né? Que é um músico americano muito visceral. Ele, inclusive, se você imagina, ele parece até um vampiro, Tom Waits. Se você ouvir a voz dele, os temas, e ele tem temas sobre a morte, tem uma música dele que eu acho muito interessante, que ele está falando debaixo da cova, que ele está vendo as estações e ninguém sabe que ele está lá, né? Tipo uma metáfora da morte, do esquecimento. Ele tem temas assim, como se fosse um Augusto dos Anjos da música. E ele começou ali com baladinhas românticas, ali década de 70, mas foi ficando cada vez mais experimental e tem uma obra muito interessante. E é engraçado do Tom Waits, acontece um pouco o que acontece com o Elomar, por exemplo. Se você pegar o James Hetfield Metallica, ele cita o Tom Waits como uma grande influência dele. Então tem vários músicos que a gente nem imagina que tem o Tom Waits como uma referência. Então acho que eu gostaria muito, por exemplo, de escrever um livro que um vampiro tivesse, por exemplo, ali em Los Angeles, ali, em 1975, 76, com o Tom Waits num bar lá, bêbados já, de madrugada, tocando aquelas coisas que ele já tocava, que ele tocou na noite, né? Eu gostaria muito de escrever uma cena dessa, assim, esse encontro de um vampiro com Tom Waits e com Elomar, acho que seria muito interessante. Mas, Sandro, olhando aqui o livro, uma pessoa mais desavisada pode pensar que o livro, por ser um romance histórico e tal, é uma paz e amor do início ao fim, e não é. O personagem tem cenas aqui de extrema violência, inclusive no capítulo de número 30, é narrado aqui de maneira muito interessante, cenas de batalhas, assim, até com uma certa crueza, com que tudo se desenvolve. Então não se trata da história da música, de uma coisa assim suave, tem esse momento de suavidade sim, inclusive no casal, né? Pelo menos eu identifiquei muito isso, mas o livro também traz esse momento de tensão e de violência. Talvez, na minha mente, tudo acontecia assim, meio que como é colocado na própria capa do livro, né? Meio assim de neblina, noturna, alguma coisa assim. Queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto do personagem central, do seu lado também da violência, da necessidade que ele teve aqui para defender algumas pessoas, que ele se colocava como uma espécie de justiceiro, né? Teve inclusive que tirar a vida de outras. Essa foi talvez uma das partes mais difíceis de escrever. Aquela parte que os empregados são castigados, eu tive muita dificuldade de escrever aquilo. Porque quando você está num processo de escrita, você está mergulhado ali naquela imaginação. E aquilo fica muito vívido para você na hora que você está escrevendo. Então, teve algumas partes que eu tive aquele mal-estar de escrever, porque eu imaginava muito aquela situação. Eu não queria fazer um livro sangrento, assim, vai escorrer sangue pelo livro. Até porque eu queria que alunos meus tivessem acesso. Então, tem a indicação aqui, né, de 12 anos. Eu queria que meus alunos tivessem esse gosto pela música, que pudesse... Então, eu não tive o objetivo de fazer um livro extremamente violento, descrevendo em detalhes. Mas também eu não queria fazer um vampiro Milady, sabe? Tipo, queria um vampiro com as características de um vampiro, que é alguém que lida com instintos primitivos, né? E alguém tem que lidar com aquela fúria e com aquela violência que ele tem. O Velkan, ele tem uma coisa que você falou aí antes, que é o justiceiro, que é uma angústia que a gente vive na sociedade, né? Você pega, por exemplo, se a gente for para o mundo político ou para o mundo jurídico, você vê gente que está atolada em corrupção e não acontece nada com eles, e aí a gente fica assistindo e essa falta de justiça imediata incomoda muita gente. Talvez seja por isso que a gente goste tanto daquela justiça que acontece rápido, daquela justiça que não entra nos processos burocráticos e se perde até um ponto de não ser justiça, né?
Então o Velkan, ele é esse personagem que tem esses dois lados, né? Ele tem esse lado violento, mas ele tem um lado que ele quer fazer a justiça, ele quer patrocinar o bem para aqueles que precisam. Então eu acho que é um aspecto interessante desse. Mas, como eu disse no início, quem gosta de música vai gostar do livro, literatura gótica vai gostar, quem gosta de romance histórico vai gostar e tal. Só que hoje a gente está numa realidade em que as pessoas não estão preocupadas com o fato, elas estão preocupadas com a opinião. Então você poderia simplesmente escrever um livro. Eu quis escrever livremente, você vai escrever e tal. Mas você teve uma preocupação aqui, a gente pode observar ao final, de passar o texto original para a opinião de pessoas específicas, né? Especialistas mesmo, não só de literatura, mas específicas sobre literatura. Quem que você entregou a sua trabalho original aqui para fazer uma análise disso tudo? Ou seja, é nítido que não é um trabalho simplesmente de um dia de sábado à tarde está com melancolia e resolveu escrever. Você teve toda uma preocupação em dar densidade a tudo isso aqui. Você teve essa pessoa? Quem é essa pessoa? Qual foi o aporte que ela te deu nessa questão da escrita final? Teve duas pessoas, uma muito importante, que é o Celso Moraes F., que é o revisor do livro. Ele me ajudou muito na escrita, dando essa visão de alguém que é da área, de alguém que tem muito conhecimento. Por exemplo, as cenas de batalha que você falou que está muito bem descritas, quando eu escrevi a primeira vez, ele detestou. Ele falou, não, isso está muito mal escrito. Você precisa entrar nesse mundo das batalhas. Aí eu fui pesquisar mais, fui ler mais sobre batalha, os termos, a estocada, aqueles termos do duelo de espada. Ele me ajudou muito nesse sentido. Então, ele é um cara fundamental, tanto no primeiro como no segundo livro. Eu acho que eu não teria escrito sem ele, porque eu mandava os textos para ele sem acreditar no texto. E a fé que ele tinha nos textos, o entusiasmo que ele tinha com os textos, me incentivou muito. Porque ele tem essa visão crítica e a visão de um cara da área, né? Porque ele também é escritor, revisor de texto, trabalha a vida inteira com isso, então é um cara muito importante para mim. Mandar até um abraço para ele, o Celso Moraes, meu irmão do coração. E outra pessoa muito importante foi a Patrícia Hardec, até ela que fez aqui a capa final. Eu mandei o livro para ela quando o livro já estava pronto, mas eu não tinha mandado ainda para a editora. Eu não queria publicar um livro só por publicar. Eu queria que fosse um livro que tivesse densidade, que os personagens tivessem níveis psicológicos diferentes, profundos. E queria que fosse um livro interessante para alguém da área e para alguém também que não fosse da área. Eu mandei para a Patrícia, que ela tem um doutorado nisso, né? Ela fez o doutorado nos livros da Anne Rice, com a Entrevista do Vampiro. E o feedback que ela me deu foi sensacional, assim. O que ela falou sobre o livro me deu muita coragem de publicar, porque ela disse que se emocionou com o livro, ela disse que se assustou com o livro. Eu tinha visto uma live dela que ela falava que já não assustava mais com nada, né? Porque a vida inteira lendo sobre isso, e quando ela disse que assustou com o capítulo que ela leu, que ela viveu intensamente algumas partes do livro, esse feedback dela foi muito importante para eu ter coragem de publicar. Então, tenho muita gratidão a essas duas pessoas, o Celso e a Patrícia. E publicado, a obra, né, agora está aí, as pessoas podem adquirir. Como é que faz? A gente está vendo aí tristes notícias de que livrarias estão fechando cada vez mais e tal. Como é que é hoje publicar um livro? Quando eu falo hoje é específica mesmo, né, 2026. Como é que é publicar um livro? A venda, como é que esse livro tem chegado aos seus leitores? Aqui em Goiânia, eu sei que você fez o lançamento, sei que você também faz o seu trabalho como violonista erudito, né? Você tem os seus recitais e entre uma música e outra você fala muito de literatura, inclusive
primeiro livro, né, Entre a Literatura e a Realidade, está muito ligado à questão da música, a música está presente aqui também. Mas enfim, como é que é editar um livro hoje, 2026, com tantas livrarias fechando? A sua relação hoje com o seu leitor, como é que se dá? Como é que um possível interessado pode adquirir, sendo ele de outra cidade, outro estado? Comenta sobre isso aí. Esse é um desafio muito grande, porque embora tenha essa coisa das livrarias fecharem, nunca se publicou tanto quanto hoje. Então, o número de livros que saem no mês é um negócio absurdo, né? Porque além do livro físico, você tem o audiobook, você tem o e-book, né? Então, qual que é o grande desafio de alguém que escreve hoje? Desafio, inclusive, para grandes nomes. Esses dias eu ouvi numa entrevista do Eduardo Gianetti, que é um pensador que eu admiro muito, ele falando que toda vez que ele vai no lançamento, ele tem medo de chegar lá onde não tem ninguém. Porque a disputa é muito grande, né? A oferta de livros é muito grande. Então, você aparecer no meio disso é muito difícil. Então, embora muitas livrarias tenham fechado, a autopublicação cresceu muito. O que é a autopublicação? A pessoa mesmo publica o seu livro. Então, hoje é mais fácil. Você tem várias editoras, você mesmo pode fazer. Você pode fazer o livro e deixar num site, se a pessoa comprar, imprime o livro. Se não comprar, você não teve gastos, né, com o livro físico. Então, o grande desafio é você aparecer no meio desse mar de coisas. E a gente compete não é só mais com outros livros. A gente compete com filme, com streams, com celular que está o tempo todo dando aquela imagem pronta, né? E aí a gente sabe que tem tido um problema muito grande, que já tem sido muito estudado, que é os níveis de atenção, né? As pessoas estão cada vez com mais dificuldade de ler textos longos. Inclusive, quando eu fiz o livro, eu pensei nisso, fazer capítulos curtos, e não fazer um livro também muito extenso, porque realmente hoje uma dificuldade de atenção, né? São poucas pessoas hoje que conseguem parar para ler um livro. Então, esse é um grande desafio. Então, o que eu tenho feito? E como que esse livro tem conseguido chegar em outras pessoas? Tenho feito uma divulgação no Instagram, com vídeos lúdicos, você tem acompanhado, né? Então, os vídeos têm dado muito resultado, porque as pessoas... O livro sobre vampiro, ele tem um nicho que gosta muito disso. Tem gente que gosta muito desse tema. E é até engraçado, porque aparecem pessoas que vêm falar comigo, assim, que vivem muito nesse universo, que se vestem como vampiro, que o Instagram dela, tipo, é só coisa de vampiro, tipo, teve uma que falou pra mim que ela é serva de um lord vampiro, tipo. Então você encontra gente que leva muito a sério esse universo gótico. Então tem um nicho muito forte, tem um público para esse tipo de livro. Então os vídeos têm ajudado nessa divulgação, porque a pessoa acha o vídeo interessante e quer saber mais. Aí quando ela quer saber mais, aí eu envio entrevista, teve uma entrevista que a gente fez com a Jordana, né, sobre o livro, que é uma entrevista que muita gente compra o livro por causa dessa entrevista. Então tem sido assim, mas é um trabalho longo, é um trabalho diário, todo dia você tem que postar coisas. E tem um trabalho também que você estar conectado, né? Igual hoje mesmo, já atendi um monte de pessoas no Instagram, já enviei livro, então tem toda uma logística também, que como eu não faço só isso, meu trabalho é a música, então entre as folgas do dia, a gente dedica em fazer vídeo, em atender as pessoas, né? Então é um desafio muito grande, é um trabalho longo de divulgação. Esses dias eu estava até vendo uma editora grande falando sobre isso, que antes eles pensavam numa campanha para 2 meses, agora eles estão pensando em campanhas para 1 ano de divulgação de um livro. Então, porque com as mudanças tecnológicas e o acesso demais à informação, você tem que estar sempre lá, sempre divulgando. Então, essa tem sido a minha estratégia, tem dado certo. Toda semana eu tenho conseguido vender livro, embora não é aquele volume que a gente gostaria de vender, né? Mas para mim tem sido uma surpresa muito grande, porque eu não imaginei que conseguiria vender para fora do meu grupo de contato.
Porque numa apresentação musical, a pessoa que escuta a apresentação e gosta da fala, e gosta como eu conduzi a apresentação, fica fácil vender o livro, porque ela está dentro daquele ambiente ali de emoção, né? Da música, da conversa. Então todo recital eu vendo o livro. Mas eu achei que seria muito difícil vender para pessoas que não me conhecem. Então, uma estratégia tem sido o Instagram, sim. Os vídeos e igual esse conteúdo dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? Também vai para lá. E na tentativa das pessoas, porque quando elas veem um vídeo interessante, elas não sabem nada sobre mim. Então quando elas entram no Instagram, que elas escutam uma entrevista, que elas veem um vídeo comentando sobre o livro, isso dá uma credibilidade para o livro e as pessoas acabam tendo coragem de comprar. Então tem tido essa surpresa. E o livro pode ser comprado direto comigo, né? Os 2 livros. Eu tenho eles aqui comigo, que eu sempre levo também para os recitais, mas eu também envio. E o livro aqui eu envio dedicado, envio com todo carinho. Mas o do Vampiro pode ser encontrado também na Amazon. Então sempre dou a opção para a pessoa que entra em contato comigo, que ela pode comprar ou pela Amazon um livro físico ou e-book, ou ela pode comprar direto comigo. Os livros que são vendidos pela Amazon, eu não tenho controle. Então, assim, eu não tenho responsabilidade de... a plataforma que envia e tudo, né? Então, assim, tem funcionado, assim. Espero passar um bom tempo divulgando esse livro. Certo. Valeu pela visita, por mais essa conversa. E também pela influência que você sempre teve com os escritos de história.